Supremo Tribunal Federal já tem 2 votos para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus pela tentativa de golpe. Deputado Eduardo Bolsonaro manda recado direto dos Estados Unidos com ameaças ao ministro Alexandre de Moraes e à família dele. Número melhorou, mas 24% dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam. Bloqueio de redes sociais aumenta a revolta, provoca quebra-quebra com incêndios e até morte no Nepal. Exército de Israel despeja panfletos sobre Gaza, avisando que as pessoas devem ir embora porque eles vão atacar. Moradores de Londres usam barcos e bicicletas por causa da greve dos funcionários do metrô que pedem aumento de salário. Pesquisa revela que brasileiros estão gastando mais dinheiro com produtos de beleza do que para comprar comida. E o pickleball ganha cada vez mais adeptos com quadras mais curtas e acessíveis a quem gosta de esporte com raquete. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Recomeçou hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados de tentar dar um golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito no Brasil. O repórter Bruno Tibério, que está em Brasília, vai nos trazer detalhes dos trabalhos na parte da manhã e o que podemos esperar deste processo dos 8 réus. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, e a quem nos acompanha aqui na RIT. Hoje foi iniciada a votação que resultará na condenação ou absolvição dos réus da suposta trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. Também foram reservadas as sessões dos dias 10, 11 e 12 deste mês de setembro, para finalizar aqui o julgamento. A votação lá começou pela manhã, foi suspensa por volta ali das 2h30 da tarde, após o relator, ministro Alexandre de Moraes, votar pela condenação de Jair Bolsonaro e também seus aliados. Durante 5 horas de voto, Alexandre de Moraes disse que o ex-presidente atuou como líder da organização criminosa e citou também a atuação que os demais acusados tiveram na tentativa de golpe de Estado. O ministro Flávio Dino foi o segundo a votar e depois proferiu ali o seu voto. Ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A maioria dos votos pela condenação ou absolvição vai ocorrer com 3 dos 5 votos, ou seja, nesse caso seria de maioria simples, né? No caso do colegiado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O tempo de pena deve ser definido somente ao final da rodada de votação sobre a condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, as penas podem chegar aí a 30 anos de prisão em regime fechado. Esses réus, acusados por tentativa de golpe de Estado, são considerados como núcleo crucial da trama. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Ganier, ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o ex-vice-presidente Walter Braga Neto e o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. Os ministros analisam se há provas suficientes para a condenação e se devem ser aplicados agravantes que podem, inclusive, aumentar a pena. Para esses 7 réus, a condenação diz respeito aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Esses últimos 2 crimes só ficaram de fora da condenação do réu Alexandre Ramagem, por envolverem fatos ocorridos depois da diplomação
como deputado federal. Nenhum dos 8 réus acompanharam o julgamento no STF, foi acompanhado apenas pelos advogados. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado, votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Moraes, inclusive, começou o seu voto destacando os crimes praticados pelos acusados. Para poder dar mais detalhes, inclusive passar alguns dos bastidores dessa manhã de hoje, nós separamos o material que mostra como foi o voto de Alexandre de Moraes. Vamos conferir. Em sua manifestação, o ministro Alexandre de Moraes rebateu todos os argumentos das defesas, que questionaram o andamento da ação penal e sua atuação no processo. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. Moraes destacou ainda uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro em discurso durante o evento em 2021, um ano antes das eleições de 2022. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de viva voz, de forma pública para toda a sociedade, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular. O ministro Alexandre de Moraes disse que o plano da Operação Punhal Verde e Amarelo para neutralizar autoridades, como o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Alexandre de Moraes, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin, teve o conhecimento e a anuência do então presidente da República, Jair Bolsonaro, após as eleições de 2022. O conhecimento e a anuência de Jair Bolsonaro sobre o plano de neutralização de autoridades públicas brasileiras, que foi impresso, entregue em 2 oportunidades, ele participou de reuniões, foi corroborado pelo áudio enviado pelo próprio general Mário Fernandes ao réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Em seu voto, Alexandre de Moraes destacou uma conversa entre Alexandre Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes disse que não era uma mensagem de um delinquente do PCC, e sim de um diretor de uma instituição de governo. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos. Essas questões devem ser massificadas. A credibilidade da urna já se esvaiu, assim como a reputação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. No caso do deputado Alexandre Ramagem, Moraes considerou a suspensão para a ação penal aprovada pela Câmara dos Deputados, referendada em parte pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que julga o caso. Ainda assim, houve voto para condená-lo por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada. O ministro voltou a falar sobre ditadura, dizendo que estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições.
Pois é, Jaqueto, e uma coisa interessante para destacar durante os votos, né, foi justamente uma pequena discussão que teria acontecido ali entre o Luiz Fux e também o Alexandre de Moraes, porque estava tendo ali, o ministro Flávio Dino havia pedido a parte ali na fala de Alexandre de Moraes, e aí Fux falou, olha, durante o meu voto ele vai ser direto e gostaria de fazer aquilo que foi combinado, ou seja, gostaria que ninguém pedisse a parte, ou seja, que ninguém falasse durante o meu voto. Então aconteceu esse momento de tensão e continua ainda, digamos assim, esse momento de tensão, né, essa tensão quanto ao voto do Fux, né, como que será o voto do Fux, principalmente em relação à dosimetria. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, Jaqueto, para poder falar mais acerca do que aconteceu na parte da tarde após o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Volto com você. Que é exatamente o voto do ministro Flávio Dino, que você explica daqui a pouquinho. Obrigado, Bruno. E o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em que faz ameaças à família do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado está nos Estados Unidos em busca de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e que não vai desistir da empreitada. O deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, publicou no último domingo que irá atrás de cada um da família do ministro Alexandre de Moraes. O vídeo, divulgado na conta do deputado no X antigo Twitter, traz um trecho de uma videochamada do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro com apoiadores que participavam de manifestações bolsonaristas em Curitiba e Porto Alegre. Na legenda da publicação, Eduardo admite que pode ter se excedido, mas justifica que as palavras mais duras existem para isso. E que só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário, a única opção é ser cordeiro. Se eles acham que encarcerando o líder do movimento vão acabar com ele, eu asseguro a vocês, eles não poderiam estar mais enganados. Do meu lado aqui, ainda aqui longe, com o coração partido, longe do meu pai, sem poder falar com ele, longe da minha família, que a cada vez que minha mãe vai embora, chora no meu ombro. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. Em determinado momento do vídeo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro ficou emocionado ao falar da família onde ele está, sem contato com o pai, e vê a sua mãe chorando todas as vezes que ela o visita nos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal é o relator do processo que julga o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos em busca de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que não vai desistir da empreitada. Ao deputado é atribuída a articulação que resultou na aplicação da lei Magnitsky a Alexandre de Moraes e no tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. O deputado pretende levar a ofensiva contra o ministro também para a Europa. E a seguir, ministro do STF, Luiz Fux, mostra divergências durante julgamento da tentativa de golpe de Estado. E uma pesquisa revela que brasileiros estão gastando mais dinheiro com produtos de beleza do que para comprar comida. Esta é uma semana considerada decisiva no Supremo Tribunal Federal, que retomou hoje o julgamento de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus. A votação começou na manhã de hoje e o primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que votou pela condenação dos réus. O ministro Flávio Dino também votou pela condenação do ex-presidente Bolsonaro e o placar está em 2-0. Quem vai trazer mais detalhes direto de Brasília é o repórter Bruno Tibério. Bruno?
Pois é, Jaqueto, o ministro Flávio Dino proferiu o segundo voto do julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa, então, de golpe de Estado. Esse voto foi o segundo a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais 7 envolvidos. Após o voto do relator Alexandre de Moraes, o placar, então, ficou em 2-0 em favor da condenação. Durante a sua argumentação, o magistrado falou sobre o grau de participação de cada um dos réus e também adiantou que, em caso de veredito pela condenação, vai considerar esse nível de envolvimento na dosimetria, que é o cálculo que define, né, a pena de um réu condenado com base na gravidade do crime e também nas circunstâncias do caso. Apesar de ressaltar ali no julgamento, né, inclusive ressaltar, né, que esse julgamento é tecnicamente como outro qualquer, Flávio Dino destacou a importância da história, né, da ação penal diante da realidade aí de constantes ataques à República ao longo das décadas. Ele também dissertou sobre a colaboração premiada do réu delator Mauro Cid, cuja tentativa de descredibilização foi o principal motivo ali de parte das defesas dos réus. Para ele, os relatos, eles acabam refletindo ali as provas coletadas das investigações e também as inconsistências da delação. São naturais os limites ali da mente humana, não sendo suficientes para inviabilizar o uso dessa delação. A definição, inclusive, sobre a punição para cada um dos eventuais condenados vai ser feito após os votos dos 5 ministros da primeira turma. Amanhã, inclusive, o julgamento ele é retomado com o voto de Luiz Fux, a ser seguido depois, na sequência, Carmen Lúcia e também Cristiano Zanin. Mas o ministro Luiz Fux já sinalizou aí possíveis divergências, né, a voto de relator, do relator Alexandre de Moraes. O relator da ação penal falou das preliminares ali, um questionamento ali em relação ao processo, né, que foi apresentado pelas defesas dos réus. O magistrado Luiz Fux disse ao presidente da primeira turma que votaria, né, voltaria, nesse caso, a análise dessas questões antes do seu voto. O que a delação, o que a declaração no entendimento, melhor dizendo, do ministro Fux, o caso deveria ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E durante a análise da aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, o ministro, inclusive, discordou dos colegas. Ele também criticou a delação do tenente-coronel Mauro Cid e disse que avaliaria aí o tema novamente no mérito. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, acabou, então, por votar nessa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e, com isso, o julgamento da primeira turma da Corte, então, tem um placar aí de 2-0 e a gente separou também um material para dar um resumo agora todo dessa parte da tarde e do voto principalmente aí. Vamos conferir. O ministro Flávio Dino, que votou no período da tarde, acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes. Dino votou pela condenação de Bolsonaro e os outros 7 réus, no caso da tentativa de golpe. Em seu voto, Flávio Dino lembrou a uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre enquadrar os ministros do Supremo Tribunal Federal em uma manifestação de 7 de setembro de 2021. Era que, de fato, tinha o domínio de todos os eventos que estão narrados nos autos, e as ameaças ao ministro Barroso, ao ministro Fux, ao ministro Fachin, ao ministro Alexandre, e, portanto, à instituição. Discurso de 7 de setembro de 2021. Ou o chefe do poder enquadra o poder, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. O que pode ser? Senão a coerção ilegítima. Dino fez uma ressalva em relação ao voto de Moraes. Para ele, as penas dos réus Alexandre de Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira devem ser menores, pelo fato deles terem menor participação na trama golpista. O ministro fez um comparativo entre o nível de culpabilidade de cada um dos envolvidos no plano do golpe. Adianto às partes, aos seus advogados, ao Ministério Público, que não há a menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes. E mais. E essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença que eu adianto em relação ao eminente relator. Em relação ao Bolsonaro, aos réus, Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta e, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles
exerciam. Os ministros votaram para condenar Bolsonaro e os demais 7 réus também pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Eles ainda votaram pela condenação pelos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, menos para o réu Alexandre Ramagem. Além de Dino e Moraes, os demais ministros da turma, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado, ainda precisam se posicionar. A expectativa é de que o julgamento seja concluído até a próxima sexta-feira. Como a primeira turma tem 5 ministros, se 3 votarem pela condenação, já é formada a maioria para tornar os réus culpados. Muito bem, Jaqueto. Então, tá aí toda a explicação sobre como que foi o voto então de Flávio Dino. Lembrando que amanhã Luiz Fux então começa a votar a partir das 9 horas da manhã e evidentemente que nós aqui da RIT vamos estar acompanhando em loco tudo o que vai acontecer, não só amanhã, mas também ao longo de toda a semana. Jaqueto, volto com você. Com toda certeza, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. E o mercado financeiro ficou atento hoje a tudo o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Nem a revisão de 900 mil empregos a menos criados nos Estados Unidos desde o começo do ano mexeu com os números no país. Para os operadores, o que importa mesmo é o julgamento. O dólar subiu 0,35% e terminou o dia cotado em R$ 5,43. Na Bolsa de Valores, houve uma pequena baixa de 0,12% aos 141.618 pontos. A greve de funcionários do metrô de Londres mudou o cenário da capital da Inglaterra. Hoje foi dia de barcos e bicicletas servirem de transporte para a população. Os ônibus também foram usados, mas com superlotação. O Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios, com sede em Londres, estima que a greve terá impacto direto equivalente a pouco mais de R$1,5 bilhão na economia da cidade. As empresas que operam bicicletas elétricas confirmaram um aumento na procura do meio de locomoção. A greve gira em torno de questões como salários e jornada de trabalho. A empresa que administra o metrô ofereceu um aumento de 3,4%, mas o sindicato quer mais, além da redução da carga horária. O governo do primeiro-ministro Keir Starmer, que prometeu enfrentar a onda de greves na economia antes de ser eleito no mês de julho, pediu uma resolução rápida. Este foi o segundo dia da greve. No primeiro foi tudo mais calmo. Desde a pandemia, a maioria da população trabalha em home office às segundas em Londres. O caos no transporte público londrino deve aumentar até o final da semana. O pior dia deve ser na quinta-feira, onde praticamente todos que trabalham em formato híbrido devem comparecer às suas empresas e indústrias presencialmente. Em um dos maiores mercados de cosméticos do mundo, as empresas encontram terreno cada vez maior onde cabem todos. No Brasil, basta acontecer uma feira do setor para os corredores ficarem lotados. Algumas pessoas até gastam mais com beleza do que com alimentos. Em plena tarde, início de semana, e a maior feira de cosméticos da América Latina está assim. Cabelo bem feito, maquiagem e pele sempre perfeitas. Essa cultura de autocuidado tem se estabelecido com muita propriedade no Brasil. Por trás desse estilo de vida existe um gigantesco mercado que se consolida mais e mais. A Beauty Fair, o maior evento de beleza da América Latina, que aconteceu no centro de São Paulo, com pouco mais de 2.000 estandes de marcas diversas. E atraiu cerca de 200 mil pessoas nos 5 dias de evento, confirmando mais uma vez o motivo do Brasil ser o terceiro país que mais consome produtos de beleza em todo o mundo. Para se ter uma ideia do quanto tem crescido esse mercado de cosméticos e cuidados pessoais aqui no Brasil, uma pesquisa do IBGE apontou que o brasileiro gasta mais com beleza do que com comida. Para alguns, gastar tanto com cosméticos chega a beirar o absurdo. Já para outros, nada importa, afinal, o que vale mesmo é o bem-estar que a beleza proporciona. Só você olhar aqui, ó, e vai ter essa noção que realmente é verdade. Hoje eu nem almocei, estou o dia inteiro nessa loucura. Para você, o que vale mais a pena, o preço do produto ou a qualidade dele? Qualidade, preço não. Qualidade fica em primeiro lugar. Não existe o caro, né? A gente que precisa se esforçar para estar no padrão do produto que a gente exige. Então, se a gente quer usar algo de qualidade, temos que estar pronto por aquilo. Não é o caro, é o preço que a ser paga é esse.
Quando o assunto é consumir produtos de beleza e cuidados pessoais, o Brasil só fica atrás de Estados Unidos e China. E estar nesse pódio é um feito até que recente, quando ultrapassou no último ano o Japão, se consolidando de vez no mercado. Para o diretor-geral da Beauty Fair 2025, César Tsukuda, esse avanço no consumo do brasileiro é devido à busca pelo bem-estar. Acho que tem dois motivos básicos, né? A brasileira e cada vez mais o brasileiro, ele tem uma preocupação com o cuidado, com a beleza, que provavelmente é o principal do mundo. Do ponto de vista de consumo, isso traz muita força para o setor. Mas igualmente importante é a força da iniciativa privada, é a força da indústria, das marcas brasileiras que trabalham incansavelmente para trazer produtos e serviços adequados a cada um dos públicos que consumem. E com a imersão da tecnologia em todos os setores mercado afora, uma tendência tem surgido no meio da nova geração. Comprar produtos agora só depois de uma boa avaliação na internet, através deles, os famosos influencers. Se é um produto que lança, a gente pesquisa para dar uma olhada, né, o que o pessoal fala, o público fala, reage ao produto e dependendo do que eles falar, se é bom, ter várias positividades sobre a marca, a gente pode comprar para testar. E a seguir, bloqueio de redes sociais aumenta a revolta e provoca quebra-quebra com incêndios e até morte no Nepal. E o exército de Israel despeja panfletos sobre Gaza, avisando que as pessoas devem ir embora porque eles vão atacar. O aumento da temperatura média do planeta está afetando a produção de alimentos. Com menos chuva ou em excesso, além do desmatamento que diminui a área de plantio, os eventos extremos tiram muitos produtos da mesa das pessoas do mundo inteiro. O aquecimento global tem impactos diretos na produção de alimentos e, consequentemente, nos preços ao consumidor. O aumento da temperatura média do planeta altera padrões de chuva, reduz áreas cultiváveis e eleva a frequência de eventos climáticos extremos, como secas, tempestades e ciclones, afetando colheitas e encarecendo os custos de produção. Alguns produtos são especialmente sensíveis às mudanças climáticas. O café, por exemplo, sofre com estresse térmico em regiões de Minas Gerais e São Paulo, que são os principais produtores do país. Em áreas onde o calor excede os limites tolerados pelas plantas, colheitas inteiras podem ser comprometidas, tornando o cultivo inviável e pressionando os preços. Eventos extremos já mostraram seu impacto na economia agrícola. Em maio de 2024, as fortes chuvas que provocaram enchentes no Rio Grande do Sul causaram prejuízos superiores a R$1 bilhão, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Estudos indicam que, com o aumento do calor, os preços dos alimentos podem subir até 3% ao ano até 2035, com África, América do Sul e Sul da Ásia sendo as regiões mais vulneráveis. Especialistas apontam que muitas vezes não são necessárias grandes inovações tecnológicas para reduzir os efeitos do clima sobre a produção. Medidas como a adoção das melhores práticas agrícolas e a criação de estoques reguladores de alimentos poderiam aumentar a resiliência do setor, garantindo maior estabilidade dos preços, mesmo diante de perdas sazonais ou eventos extremos. Após 25 anos de pesquisa, um remédio feito no Brasil promete ser capaz de reverter a lesão medular. A solução estaria na extração da proteína da placenta. Nos últimos 25 anos, uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro se aprofundou nos estudos para tentar restabelecer a medula espinhal em pessoas que tiveram lesões medulares e perderam totalmente ou parcialmente os movimentos do corpo. Após todo o período, os estudos acabaram gerando um resultado, que é a polilaminina, a extração vindo de uma proteína da placenta. O medicamento que pode revolucionar a cura para lesões medulares foi apresentado em um evento em São Paulo. O remédio demonstrou potencial para regenerar a medula espinhal em casos de pessoas que ficam paralíticas parcial ou totalmente. Nos testes, alguns pacientes que receberam a aplicação do fármaco logo após as lesões apresentaram recuperação total e sem sequelas. A aplicação do antídoto é feita diretamente na coluna, sendo capaz de estimular neurônios maduros que não iriam mais se desenvolver, a rejuvenescerem e a criarem fios extremamente finos que transportam os impulsos elétricos pelo corpo. Um dos voluntários tetraplégicos que participou dos testes
testes relatou que se recuperou completamente em 5 meses, após receber a aplicação da polilaminina. A pesquisa também incluiu uma atleta paralímpica, que recuperou entre 60% a 70% do controle do tronco após receber o medicamento. Além disso, os resultados em animais como cães e ratos mostraram recuperação significativa, fazendo com que os animais possam voltar a caminhar. Com os resultados positivos e a apresentação para o público, falta a autorização da Anvisa para iniciar os estudos clínicos ampliados. A expectativa é que a aprovação ocorra em breve, permitindo que hospitais de São Paulo realizem as aplicações. A Anvisa afirmou que aguarda os dados complementares dos estudos pré-clínicos que são indispensáveis para o órgão. Uma operação das polícias do Rio Grande do Sul e de São Paulo desarticulou um esquema nacional que aplicava o golpe do falso leilão. 12 suspeitos ligados à rede golpista foram presos. A quadrilha enganava as pessoas através da criação de sites falsos de leilões, onde simulavam anúncios de veículos reais. De acordo com as investigações, as páginas fraudulentas reproduziam com alto grau de sofisticação toda a estética visual e os documentos usados por casas de leilão legítimas. Os golpistas patrocinavam links em busca de atrair as vítimas que acreditavam estar participando de negociações reais. As investigações ainda indicaram que os criminosos usavam a matrícula de um leiloeiro oficial, no qual o registro já estava cancelado, reforçando a falsificação de documentos. O golpe se completava com um contato através de um aplicativo de mensagem e, quando a vítima acessava o site, era direcionada a um número para finalizar a negociação e a transferência bancária. Após a confirmação do pagamento, os golpistas desapareciam, deixando as vítimas sem um bem adquirido e impedidas de reaver os valores pagos. As apurações duraram mais de 1 ano, com troca de informações entre os estados e contou com o uso de inteligência cibernética para o bloqueio de sites fraudulentos que ainda estavam ativos. Ao todo, mais de 80 policiais civis participaram da operação, que ainda teve o apoio técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. Esse núcleo é especializado em criptoativos e foi o responsável por rastrear valores ocultos em carteiras digitais, identificando fluxos financeiros que ajudaram a mapear a atuação do grupo. Os 12 investigados que não tiveram seus nomes divulgados poderão responder por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas previstas podem chegar a 21 anos de prisão, além de multa. O exército de Israel despejou milhares de panfletos hoje na cidade de Gaza. Era a ordem de retirada de todos, com aviso do início da invasão total da região. A ordem de retirada total da população civil da cidade de Gaza veio com o anúncio que o exército de Israel vai agir com maior contundência contra a região e o grupo terrorista Hamas. O alerta aconteceu um dia depois que as autoridades confirmaram a morte de 4 militares que participavam do cerco à cidade. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também pediu para que os civis palestinos se retirassem de maneira imediata. Em Gaza, milhares de panfletos reproduzindo a mensagem foram espalhados por aviões, com um mapa orientado sobre a rota autorizada para o deslocamento para a zona humanitária no sul da cidade. Israel afirmou que lá os civis receberão comida e auxílio humanitário. A operação em larga escala contra a cidade de Gaza foi autorizada no mês passado pela liderança política israelense, apesar dos receios do comando militar. O Hamas afirmou que a ameaça de Netanyahu aos civis configura um ato de deslocamento forçado. A Organização das Nações Unidas calcula que cerca de 1 milhão de palestinos morem na região. 100 mil já foram embora e quase metade do território está ocupado pelas tropas israelenses. Israel também ordenou a demolição das casas dos 2 palestinos armados, que realizaram um ataque terrorista num ponto de ônibus em Jerusalém. Além disso, o governo vai revogar as permissões de trabalho de centenas de parentes e conterrâneos deles. A ONU condenou hoje o governo de Israel pelo ataque contra chefes do grupo terrorista Hamas. O problema é que eles estavam em Doha, no Catar, tentando negociar a paz. O ato foi considerado como violação das leis internacionais.
Jatos israelenses sobrevoaram a capital de Catar com armas de precisão. Uma densa fumaça se formou após o ataque. O alvo foi os representantes do grupo, que estavam reunidos para discutir uma proposta de cessar-fogo enviada pelo presidente americano Donald Trump. 5 pessoas morreram na ofensiva, entre elas o filho do principal negociador palestino. Nos últimos anos, Catar tem tentado se firmar como um mediador entre o Ocidente e os países árabes, sediando várias rodadas de negociações de paz, além de servir como base para membros da alta cúpula do Hamas. Como resposta ao ataque, o país suspendeu temporariamente esses esforços. O país também tomou medidas para minimizar os danos aos civis, incluindo o uso de munições de precisão e inteligência adicional. Segundo a ONU, os ataques foram uma violação da soberania e da integridade territorial do país, que trabalha para alcançar um cessar-fogo permanente. Os líderes de outras nações também condenaram a ofensiva. O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, da França, lamentaram o ocorrido e desaprovaram os bombardeios. Os ministérios de Relações Exteriores do Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes expressaram apoio irrestrito ao Catar para enfrentar as agressões. No Nepal, protestos liderados por jovens de até 21 anos de idade provocaram dezenas de mortes e centenas de feridos. O estopim da revolta foi a decisão do governo de bloquear redes sociais. Era ali que os nepaleses expunham os casos de corrupção do país. O governo explicou que a suspensão das redes sociais tinha como objetivo combater a desinformação e a privacidade de dados, mas os jovens interpretaram como um ataque à liberdade de expressão. Além disso, a raiva dos manifestantes se agravou com a falta de oportunidade de trabalho e a corrupção. A polícia recebeu ordens para usar canhões de água, cacetetes e balas de borracha para controlar a multidão. A repressão policial deixou mais de 20 mortos e 200 feridos. Segundo as autoridades locais, esse evento marcou um novo recorde de violência de protestos no país. No dia seguinte às manifestações, o primeiro-ministro Sharma Oli renunciou com o argumento de abrir caminho para uma solução aos enormes protestos. Antes de deixar o cargo, ele ordenou uma investigação sobre a repressão policial. Os manifestantes celebraram e desafiaram o toque de recolher imposto pelas autoridades, mas uma multidão invadiu e queimou o parlamento e a Suprema Corte. O principal aeroporto do país foi fechado por causa da fumaça dos incêndios. A casa do primeiro-ministro também foi queimada. A mulher dele estava dentro e morreu. Há anos, os jovens nepalenses estão frustrados com a falta de empregos e milhões foram trabalhar em outros países em busca de uma vida melhor. A nova mobilização no Nepal representa não apenas uma revolta contra a política, mas um grito de uma geração que busca uma maior participação e melhores oportunidades. E a seguir, o número melhorou, mas 24% dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam. E o pickleball ganha cada vez mais adeptos com quadras mais curtas e acessíveis a quem gosta de esporte com raquete. O número até melhorou, mas o Brasil ainda tem 24% de jovens que não trabalham nem estudam. Uma situação provocada, entre outros motivos, pela falta de investimento no ensino. Até nestes casos, as mulheres são as mais prejudicadas. O Brasil apresenta a 4ª maior proporção de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham, de acordo com o relatório Education at a Glance 2025, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 2024, cerca de 24% dessa faixa etária estava nessa situação, praticamente o dobro da média dos países membros da organização, que é de 14%. Apenas Colômbia, Costa Rica e África do Sul registram índices superiores
inferiores, com 27%, 31% e 48%, respectivamente. O estudo também chama atenção para a desigualdade de gênero nesse cenário. 29% das mulheres jovens estão nessa condição, enquanto entre os homens o percentual é de 19%. Essa fase da vida, marcada pela passagem da educação para o trabalho, é considerada determinante para o futuro profissional e para a economia do país, reforçando a importância de políticas públicas focadas nesse grupo. Apesar do número ainda elevado, o país registrou avanços nos últimos anos. Em 2019, a proporção de jovens fora da escola e do mercado de trabalho era de 30%, o que representa uma redução de 6 pontos percentuais em 5 anos. Segundo o relatório, essa queda mostra que políticas de apoio à transição da educação para o emprego têm surtido efeito, embora ainda seja necessário reforçar essas estratégias. Além disso, o relatório evidencia que o investimento por aluno na educação básica no Brasil é inferior a 1/3 do gasto médio dos países ricos. Enquanto essas nações destinam cerca de $12 mil por estudante, o Brasil investe cerca de $4 mil, considerando valores em dólar com paridade de poder de compra. Entre os países latino-americanos, Argentina, Colômbia, Chile e Costa Rica aplicam valores mais altos, enquanto Luxemburgo, Coreia e Suíça lideram no ranking global de investimento por aluno. Parecido com o tênis, o pickleball vem chamando a atenção e ganhando destaques nos Estados Unidos e no Brasil. O esporte está virando uma febre, principalmente entre os idosos. Criado nos Estados Unidos em 1965, o pickleball nasceu de maneira quase acidental, quando 3 amigos improvisaram um jogo para entreter seus filhos durante as férias. O pickleball tem uma mistura do tênis tradicional, badminton e tênis de mesa, sendo ideal para pessoas que não têm muita mobilidade, pois além de ser fácil de jogar, não necessita de grandes dimensões, medindo 6 metros de largura por 13 de comprimento. Embora tenha uma proximidade com o tênis, as regras são diferentes. Por exemplo, o tipo de saque no pickleball, o jogador que está com a bola para iniciar deve sacar por baixo, abaixo da cintura e em uma trajetória ascendente. O sacador tem apenas um saque, ao contrário do tênis. Além disso, a prática é usada uma raquete sólida, sem cordas e uma bola de plástico com furos. O ritmo da modalidade é mais leve e fluido, o que torna a prática ideal para todas as idades. Nos Estados Unidos, a modalidade é extremamente popular entre pessoas acima dos 50 anos, especialmente pela prevenção de lesões. As autoridades americanas identificaram ao todo mais de 26 mil quadras de pickleball ao ar livre feitas na última década, o que mostra o crescimento da modalidade. Para se ter noção do quão popular está ficando, o ex-tenista número 1 do ranking, André Agassi, hoje é um dos embaixadores do esporte. Além dele, famosos como Taylor Swift, Leonardo DiCaprio e Tom Brady já foram vistos jogando pickleball. No Brasil, a prática tem conquistado cada vez mais espaço. O empresário Roberto Justus diz que largou o tênis, no qual praticava desde os 10 anos de idade, agora só quer saber da modalidade. Além dele, existem brasileiros competindo profissionalmente no esporte. É o caso da ex-tenista Mari Humberg, que ocupa a 20ª colocação no ranking americano de duplas femininas da principal liga. Os jogos da modalidade podem ser disputados de algumas maneiras, entre eles o simples, em duplas mistas ou não, e entre masculino e feminino. Com o aumento da procura, algumas discussões sobre a inclusão em grandes eventos no futuro, como os Jogos Pan-Americanos. Em São Paulo, a Prefeitura, junto com a Secretaria de Esportes, estão incentivando cada vez mais a modalidade, criando quadras nos centros esportivos da Lapa e Serete, além de fornecer aulas gratuitas nesses centros. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que deseja explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, mas garantiu que será com respeito ao meio ambiente. A região é considerada uma nova fronteira para a exploração do óleo mineral no país.
O presidente ainda detalhou que a Petrobras possui experiência de exploração em águas profundas, sem incidentes registrados, e defendeu que a sondagem de combustível fóssil é importante para a economia do Brasil e da região amazônica. Lula ainda destacou que o IBAMA e a Petrobras já realizaram uma avaliação pré-operacional na região, que é um teste para verificar a eficácia dos planos de emergência e proteção à fauna, e que o meio ambiente será preservado. Durante a entrevista a uma emissora de TV local, o presidente também saiu em defesa da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, devido às críticas por conta do atraso nas obras da pavimentação da BR-319, rodovia que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Seu trajeto, que cruza diretamente a floresta amazônica, tem gerado debates sobre a forma como a pavimentação deve ser realizada. Lula foi a Manaus, no Amazonas, nesta terça-feira, onde cumpriu uma série de agendas na região. O presidente embarcou em uma balsa no pier da Estação Naval do Rio Negro para acompanhar o lançamento de um cabo de fibra ótica de integração, que faz parte das infovias do programa Norte Conectado. Também aqui hoje eu vou dar início à infovia que vai chegar a Roraima, em todo lugar que nós temos que colocar. Lula disse ainda que voltará ao Amazonas em outubro para participar de uma cerimônia envolvendo o programa Minha Casa Minha Vida, que vai contemplar a população mais carente da região. O presidente participou também da cerimônia de inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Sem citar os Estados Unidos e a Venezuela, Lula criticou a interferência estrangeira na América Latina. Não precisamos de intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes, com o respaldo da tecnologia de ponta. A unidade promoverá a colaboração entre os 9 países amazônicos e os 9 estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal, no enfrentamento de crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas. O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia tem investimento de R$ 36.700.000 do Fundo Amazônia, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A estrutura funciona como núcleo de inteligência e cooperação policial e fortalece a presença do Estado e das forças de segurança engajadas na prevenção, repressão, inteligência policial e investigação de crimes na região amazônica. Um grupo de mães foi convidado a se apresentar em uma peça teatral batizada de Tapajós. A performance envolvente conta a história de rios brasileiros em situação de catástrofe. E as mulheres representam uma aliança para salvar as águas da destruição. A peça Tapajós, de Gabriela Carneiro da Cunha, retrata histórias de rios brasileiros contaminados pelo garimpo ilegal, trazendo destaque ao projeto Margens sobre Rios Buiúnas e Vagalumes, que há 10 anos escuta e amplia o testemunho de moradores das regiões afetadas. Segundo a diretora da peça, os ancestrais indígenas da região acreditavam que os rios representavam a vida e, consequentemente, eram encarados como mães. Motivo para 9 mulheres serem convidadas a participar da encenação, simbolizando a criação de uma aliança para salvar o rio da contaminação causada pelo mercúrio usado pelo garimpo ilegal para separar o ouro do solo ou na água. O marco inicial do programa foi uma assembleia realizada em 2022 para que a comunidade recebesse os resultados de uma pesquisa sobre a contaminação por mercúrio, o que gera severas consequências para a saúde da população e revela a gravidade do problema no território indígena. Durante a peça, o espaço é transformado em um laboratório fotográfico, em referência à época em que o mercúrio era usado na revelação de imagens, lembrando que a substância tem potencial de acabar com vidas, que irão aparecer apenas em fotografias. A peça tem duração de 1h30 e segue em cartaz até o dia 28 deste mês. O ingresso custa R$ 50 e a meia entrada R$ 25. A diretora da peça segue desenvolvendo sua linguagem artística, alimentada pela escuta profunda dos rios amazônicos e pela participação ativa do público,
além da conexão simbólica entre o mercúrio e o processo fotográfico com um teatro transformado em laboratório para a geração da vida na água em parceria com a floresta. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.